músicas que foram resgatadas também, que estão na roda aí, na boca do povo. Sim. Um monte de coisa legal, a gente teve a felicidade de estar participando ali, né? E assim, dentro do possível, né? De também, para muita gente, isso me inclui, foi realizar um sonho, porque para muita gente assim, Imagina. Você fica imaginando algumas coisas eu vi porque eu era garoto, com meu avô, por exemplo, eu vi lá a Doca quando era o Quintal, por causa desses coroas da Doca. Entrevistamos o filho dela também. Clica aqui, assista. Tá? As entrevistas são sensacionais. Não, porque nós fizemos não, né? Mas as entrevistas são sensacionais. Pessoas sensacionais. Pessoas sensacionais, sim. O Cacique mesmo, quando eu era garoto lá em 80 e pouco, eu fui com os mais velhos lá. Então eu assistia essas coisas. E depois que eu passei a entender que essas pessoas viraram meus ídolos também. Que bacana. Eu ficava pensando, falei, pô, cara, imagina você participar de uma parada que as pessoas vão olhar como um movimento que surgiu música, que surgiu músicos, que a cidade olha para aquele lugar. E achei, então, acho que foi isso. Foi um momento também da gente, pelo menos no tempo que eu participei, foram meus dias de alegria nesse sentido, de ficar muito feliz, muito orgulhoso de porra, amanhã poder contar uma história de falar, pô, vi quando o Toninho chegou com essas músicas lá, que ele canta quando ele apresentou lá o Bachirê, o Meu Amor é Demais, as músicas dele com o Toninho. Então, parcerias do Vanderlei com o Adilson Bispo. Só galera boa, né? Um monte de coisa. Eu lembro quando o Efson chegou lá, conheci o Efson, encontrava no centro da cidade, o Efson, pô, tesouro do ser humano. A gente se encontrava muito por conta do ponto dos compositores, na 13 de maio. E era pertinho do vidro e tal. E eu lembro que eu tinha feito um show com o Efson, e a galera tinha muito essa ideia do Efson showman. E quando o Efson chegou lá, aí eu lembro que eu falei assim, Efson, ele cantava caçamba, aquelas coisas dele, né? Prova, ele falou, porra, canta o Brilha pra mim. Isso a gente ainda tocava tudo acústico. Ele é mesmo? Eu falei, não, canta. Vai na minha. Porra, aí ele cantou, a galera nem acreditava que a música era dele. Aí ele, aquele jeitão dele, né? Ele vinha, Brilha pra mim, violinos, coisa e tal. E aí você vê, né? O cara era tão showman, ele era uma performance tão impressionante, que até o Brilha pra mim, que é o samba do leite, ele tornou em algo sensacional, explosivo. Aquela música dele também bonita, com o Ney Lopes, o Meu Doce de Campo, cara. Essa é antiga pra caramba, hein? Então, várias coisas assim, a gente também aproveitava que essas pessoas iam lá e puxava. Eu lembro, bem antes disso, essa época 90, por exemplo, essa galera de escola de samba estava num movimento de cantar. Nem todos eram cantores. Porque isso também é uma coisa que hoje em dia a gente não pensa tanto sobre. Sim, sim. Mas muita gente viveu e queria viver, assim como eu trabalho para ser músico, as pessoas trabalhavam para serem compositoras. Elas não queriam cantar, mas queriam compor, elas queriam compor. Claro que queriam o crédito pela sua composição, mas elas queriam compor. E meio que com essa coisa do CD e também dos avanços do audiovisual e tal, a galera se viu também nessa necessidade também de falar assim, cara, só Advanced, só royalty não tá mais sustentando o barraco. Então a gente, pô, mas o cara fala, pô, mas essa música é sua, coisa e tal, pô, não sei o quê. Então às vezes você tinha um compositor que tem um monte de música, que podia cantar horas ali, sei lá, um Arlindo. Não vou nem dizer o Arlindo, porque o Arlindo é um cara que sempre foi frente, mesmo quando estava, vamos dizer assim, um Noca da Portela. Que eram músicas você tem músicas de sucesso e músicas maravilhosas gravadas por um grande número de artistas, sem falar os sambas enredo, né? Então era um cara que tinha muita música. Mas às vezes você chegava num show e ele não cantava tudo dele. Porque essa galera podia não saber no sentido de não querer cantar. Sim. Em alguns casos, que não acho que nem seja do nó.
mas tinha muita clareza se a pessoa tocava bem ou mal a música dele. Que ainda tem isso, né? Porque aquela época era uma época totalmente diferente, bem tocada e cantada, né? E aí o cara pegava, aí, por exemplo, chegava assim e falava, pô, Sonoca, que eu tenho a família lá em Oswaldo Cruz, aí tinha um trio, chamava Trio ABC, que era o Noca, Picolino e Colombo, que era o que fez aquela música Minha Portela Querida, né? E aí, coisa e tal, a gente o seu Colombo passava lá na porta do meu tio, aí eu sempre botava assim, pô, Sonoca, vamos cantar as músicas do Senhor da Portela. Aí eu encontrava também muito Ari do Cavaco. Eu falei, Ari, vamos tocar não sei o quê. Aí a galera ficava amarradona, porque falava assim, pô, você toca as músicas todas certinhas, não sei o quê. Aí às vezes falava que esses coroas, eles tinham, igual a gente tá falando, tem um regional de canto, tem não sei o quê, tem um fundo de quintal, né? Os caras falavam assim, quem é que vem de cavaquinho? Quem é que vem de violão? Dependendo de quem fosse, o repertório era um ou o repertório era outro. Já se mudava, né? E aí, assim, nessa época assim, de virada de 90 para 80, um pouco de início de... Aí eu fui ganhando o terreno assim, que eu levava o cavaquinho e falava, quem vem de cavaquinho? Ele abriu, não, esse garoto aí sabe tocar as músicas. Tinha um respeito, né? Sei que, dá para cantar. Sei que... Mas eu também fazia o meu trabalho de base. Que quando eu via, um outro que eu também gostava dessa, o seu Adalto Magalho. Nossa Senhora! Aí chegava lá o seu Adalto, ele cantava músicas assim que ele sabia que não tinha erro. Mas aí eu ia com ele falava assim, a gente vai cantar essa aqui, Me Dormir? Claro que vai cantar. Mas se os caras não souberem acompanhar, eu tô aqui para dar a base pros caras. Vamos eu e você. Se não souber, a gente pede pra galera segurar a mão, vamos cavaco e batucado. Sim. E mas os caras vieram para ouvir Adalto Magalho. Então só vai cantar Adalto Magalho. Não sei o que. Aí nisso ele, gostei de você. Aí ele, por exemplo, me levou para conhecer o Almir. Aí, vamos lá no Almir, não sei o que. Almir Neto? Aí não sei o que. Aí eu não podia ir nas paradas do Almir, aí chamei o Daniel. Eu falei, Daniel, vai realizar teu sonho. Ele, vai fazer um lance lá que eu não vou poder gravar lá do jornal, vai com o Almir. E aí você vê quanta coisa maneira. O Daniel fez um monte de música maneira lá. E é muito isso, o movimento, pelo menos meu e dessa galera que a gente é amigo até hoje, sempre foi muito nesse sentido. De, tô numa parada, não tem sentido eu ficar ali amarrando o burro no negócio. Sim. O sonho do cara tá lá. Como vários desses coroas fizeram isso por mim, como o próprio Adalto fez. E dá um caminho, né? Mostra o caminho. Tal. Abel, como é que por falar em movimento, né? Você falou um pouco ali de carnaval. Como é que foi o seu momento para você migrar para criar ali, fazer a fundação do seu bloco de carnaval? Cara, isso aí é uma história também muito... Faz jus o nome, que é Loucura Suburbana, né? Dentro do antigo centro psiquiátrico, que é a sede. Então tem muito de loucura nessa história. Porque, na verdade, eu sou morador do Gente de Dentro, né? Sou cria dali, morei em Todos os Santos. Minha família é toda daquela área ali. Água Santa, 18, sim, Camarista, Alioteiro, Guabarão, papapá. E aí, para quem mora no Gente de Dentro, somos daquele lado da linha, né? É uma coisa inalienável a você participar daquele cotidiano ou não. Os caras falam, tu mora ali, é perto do Hospital de Maluco. já te olha, já toma essa referência. Como é que chega? Pede para descer perto do Hospital de Maluco, depois do Hospital... Então, é uma coisa que a gente quer. Só que para quem mora lá, no caso, gente mais próxima, ali, como tudo que tem uma coisa que um grande cara, que é o da Cooperifa lá, o Sérgio Vaz, ele tem um sarau que é dentro do bar lá, da Cooperifa. E ele fala num vídeo assim, antes de eu conhecer, que eu quero, ele fala um negócio incrível, que ele fala assim, as pessoas não botaram equipamentos de cultura nas periferias, mas botaram um monte de bar. E aí acharam que a gente ia se matar e ficar doidão de cachaça aqui. Aí eu peguei o bar, comecei a fazer um sarau. Hoje a gente está cheio de escritor, de poeta, de compositor. E eu acho que muito dessa galera, como a gente está falando do quintal, da roda, desse bar, dessa praça, de fechar rua, é muito isso.
não é porque não tem um espaço físico que não vai existir, né? As pessoas para criar o espaço afetivo, Sim. o espaço da roda, o espaço da cultura. E o hospital meio que era isso. Claro que a gente tinha muita clareza, seja pela história, que não é uma história maneira, né? Uhum. Porque, infelizmente, esse tipo de instituição, ela é um gargalo das diferentes faces onde a desigualdade se apresenta de uma forma tão entristecedora, tão adoecedora, tão violenta, que faz com que as pessoas rachem por dentro, ou sejam rachadas por dentro. Então, quando você vai olhar, muitas vezes, o que a gente chama de loucura, ou o que levou alguém à loucura... A insanidade. Aí você, na verdade, está vendo lá, é racismo, é homofobia, é miséria, é fome, é desemprego, é desesperança, é perder pessoas que são importantes, é violência, assédio. Sim, sim. Às vezes, muitas coisas, infelizmente, do que eu falei, combinadas numa única existência. E são essas coisas que, infelizmente, construíram a razão, inclusive, desse tipo de instituição surgir no Brasil e no mundo. E não era diferente quando eu era garoto lá. Tinha muita gente lá abandonada, sim, sim. Gente que foi colocada lá à força por esses motivos. Quando você foi lá, o que realmente era uma causa psíquica, pouquíssimos ali eram esse extrato. O grande extrato, assim como outras instituições totais, como o próprio presídio Degase, são coisas assim. E lá dentro tinha uma coisa que a gente hoje chamaria de CRAS, ou até de Degase, que chamava CEMASE, que era um centro especializado, centro municipal de atenção e assistência social para a infância e adolescência. E justamente por causa desse CEMASE que eu passei a frequentar mais o lá dentro. Porque eu ia lá pontualmente, ou jogar bola, que sempre a gente pulava o muro para jogar bola, ou porque tinha vizinhos, amigos ou parentes nossos que infelizmente passaram por coisas muito violentas lá nesse lugar. E lá nesse CEMASE, uma das coisas que a gente fazia era capoeira. Foi lá que eu comecei a fazer capoeira, isso em 94, 93. E aí também, além de pular para jogar bola, a gente às vezes lá tinha um gramado grande, a gente pulava lá para treinar salto no gramado. Porque nem só de concreto vive capoeira. Queda, né? Nem só de concreto vive capoeira. Tinha a graminha, né? Às vezes a gente marcava nossas viagens de 455 para gastar aquele Guaraná Convenção, né? Um pouco de manteiga e pá. Então era a nossa correria, eu levava o cavaco pra lá, e aí meio que era uma coisa assim, aquele garoto ali toca o cavaco. Então, episodicamente, aparecia umas figuras assim, do nada, sei lá, tinha um guarda que tocava um cavaco. Aí me chamava lá, na hora do almoço, aparece aí. Aí a gente tocava um choro. Aí uma vez tinha um cara lá que era vizinho, ele se tratava lá por coisa de independência, de aula. Aí tava catando as latinhas, revirando os lixos lá. Aí veio o cara, faxineiro lá, e falou assim, aí, deixa esse cara tocar o cavaco. Aí eu olhei assim, bom, já tô aqui mesmo, tô pra jogo, pega aí, pá. Rapaz, o cara tocou o cavaquinho pra caramba. Depois ele pegou meu cavaquinho, desafinou todo. Eu falei, cara, o que esse cara... Aí ele afinou e embandoleio o cavaquinho. Aí depois tocou mais ainda. Aí a gente sentou, ficamos lá, ele tinha um pão lá, dividiu o pão lá comigo, a gente ficou batendo papo. Aí ele morava na rua ali perto, ele, eu toquei muito, viajei, aí tinha tocado com os originais do samba, coisa e tal. Porque um inclusive era colega do vovô de escola, foi o primeiro que faleceu, era do surdo, era o seu Rubão. Aí ele falou assim, mas aí, cara, é um negócio de bebida, essas paradas, eu joguei tudo fora. E coisa e tal. E aí, muito engraçado, era o seu Cadilson. Aí vira e mexe, eu gosto de falar o nome das pessoas, porque vira e mexe aparece alguém. Uma vez mesmo, eu tava no centro da cidade, aí o cara da Sete Rio, aí ele falou assim, cara, eu adoro cavaquinho, tava na roda de choro. Ele, aprendi algumas coisas com
cara que eu devo tudo lá do Engenho de Dentro, lá da 2 de fevereiro. Eu falei, seu Cadilson, ele, meu Deus, você conhece ele? Eu falei, conheço. Cara. Sabe quem foi também aluno do seu Cadilson? O Márcio, no Fundictal. É mesmo? Também lá, vizinho lá da área também. O Clameu Wallace, eu conheci garoto, o Wallace Porto também. Era uma galera que o Arlindo morava na minha rua também, que era o Senhor Jerônimo. A mãe do Arlindo trabalhava lá no hospital também. Caramba, são muitas histórias, né? O Paulo Henrique, Mocidade também, eu levei ele um dia lá, que a gente tem um concurso do samba, né? Aí eu falei, pô, vamos lá de júri, coisa e tal. Aí ele falou, Bel, vem uma viagem. Eu era guarda nessa parada. Quando eu vim trabalhar aqui, de guarda, eu cantava. E aí é que eu saía mais cedo do plantão, que a galera sabia que eu cantava. E eu conheci o Arlindo na época que eu trabalhava aqui, que ele morava aqui perto, que era na minha rua, e o PQD me levou lá na casa dele. A mãe dele trabalhava aqui. Teve aqui também, se você não assistiu, clica aqui, existe. Abel, são muitas histórias pra gente poder estar falando ali. Infelizmente a gente não consegue falar tudo, mas eu queria que você tocasse mais um pouquinho de bandolim pra gente. E logo após eu queria que você pensasse em falar para quem não toca só bandolim, mas como cavaco, como violão, vive da música, pensa na música, pensa em viver da música, sobreviver da música, o que você pode falar para essas pessoas. Toca um pouquinho primeiro pra gente. Por favor, dá essa honra. Da série Crianças Façam Isso em Casa. Fica tranquilo, não vai bater a cabeça, não vai se machucar, não vai dar ruim, não. Pode tentar fazer. Só não pega o do mais velho, não. Pra você. Mas, Abel, dá um recado para essas pessoas que, né, às vezes precisam de uma palavra, de alguém que já vive, sobrevive da música, passou por muitas coisas, por uma série de vivências, trajetória. Dá uma palavra para essas pessoas. Bom, gente, o que eu posso falar são coisas que me orientam ontem, hoje e sempre. Ouvir bastante, ouvir de tudo que você puder ouvir, tirar o melhor das coisas que você puder ouvir. Eu tive essa alegria de poder ir nessas rodas. Eu acho que tem uma equação, sei lá, um paradoxo que a gente tem que resolver, porque também a gente quer cobrar que as pessoas saibam como tem que ser nas rodas. Sim. Mas não tem rodas para pessoas irem, como essas que eu falei. Então a gente também tem que construir formas de estar junto. Verdade. Que a gente se ajude a construir essas formas de estar junto. E o que eu faço dentro do possível, porque todas essas coisas que eu aprendi de música, as pessoas foram muito generosas comigo. Elas não tinham obrigação de me ensinar nada, não tinham obrigação de me receber e não tinham obrigação de contrapartida alguma. Elas só, entre aspas, cobravam que eu tivesse afinco, né? E tivesse foco. Então, eu acho que se você sabe alguma coisa, não se furte de dividir e compartilhar com alguém. Porque tem sempre as duas pontas. Tem gente, assim como tem gente que naquele momento pode estar sabendo menos que a gente, também naquele mesmo momento tem um monte de gente que sabe mais que a gente. Muito mais, muito. Abel, agora fala para as pessoas o que você anda fazendo, quais são seus projetos futuros, o que é que você pode adiantar aí pra gente, que está por vir por aí. Pô, galera, a gente seguramente vai se esbarrar aí pelas rodas da cidade, né? A gente tá não só nos teatros, nos estados, nos municípios, nos países, mas a gente tá na praça, tá no boteco, tá nos quintais, tá visitando sempre os nossos mais velhos,
que a gente não pode se achar alguma coisa, principalmente enquanto essas pessoas estão Estão vivas. ativas, fazendo e fazendo bem o que fazem. Esse é um ponto. Nessas coisas saíram discos recentes, quem quiser conhecer um pouquinho, tem um disco que chama 11 Cordas, totalmente dedicado ao violão tenor. Saiu recentemente um disco do trio que eu toco com a galera, que é o Choro Novo. Saiu um recente agora que é de arranjos nossos, o primeiro é autoral. E tô com um disco para sair agora que foi fruto da minha pesquisa de mestrado na FRJ. Caraca! Que é um disco que vai sair um clipe das músicas, o disco e o álbum de partituras com 6 peças para instrumento solo, são 6 instrumentos diferentes. Aí vai ter o cavaquinho na afinação tradicional, cavaquinho afinado em bandolim, vai ter o bandolim, tem uma viola acústica em cebolão e sol, vai ter uma viola dinâmica afinada em cebolão e mi e o violão tenor dinâmico. Aí e quem quiser acompanhar na gente, joga lá Abel Luiz Instrumentista e a gente bate papo, troca ideia, toma um café. Quem quiser estudar, também troca uma ideia de aula. Acho que a gente tá aí para, como eu falo muito com a rapaziada lá no Loucura, no Capes lá no Fico, a música tá aí não é para construir muro, é para construir ponte. Verdade. Pega aí que eu quero ver, hein, ó. O cara é um oceano pacífico de sabedoria. Então você que tá interessado, você que curte, você que acompanha os trabalhos do Abel, já busca ele lá, pega esse conhecimento, porque é super importante, aproveita esse momento. E você que curte a gente também, tá? Continue nos acompanhando, continue se inscrevendo, continue compartilhando, comentando, que é super importante. Para esse nosso trabalho aqui perpetuar. Abel, eu quero te agradecer. Infelizmente, no momento ainda, né, amigo Júlio? Nós não temos um tempo muito hábil, muito amplo, mas já estamos providenciando isso, né? Em algum momento isso aí vai chegar, mas quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui disponibilizando um pouco do seu tempo, um pouco da sua sabedoria, que é uma sabedoria vasta. Pude acompanhar você em alguns momentos ao vivo e vi também algumas coisas suas já gravadas, assim, inenarrável, só você sabendo, você vendo para você poder crer. Então, mais uma vez, obrigado. Poxa, eu que agradeço. Gente. É um prazer poder contar um pouco da sua história aqui no nosso canal. Poxa, uma alegria aí o convite, a acolhida e que a gente tenha, como eu falei, outras oportunidades presenciais e virtuais. Vamos fazer um som depois, vamos marcar de fazer um som. Eu tô com um pandeirinho cansado, o negócio ali. Não é a mesma coisa que você, não, mas dá pro gasto. Não é pra ser, como diz, a gente fala muito lá no lance de saúde mental. A gente fala, às vezes as pessoas estão muito preocupadas com saúde e doença. Sim. Tô dizendo que é pra ignorar, não, mas eu falei, muitas vezes o que a gente está discutindo aqui, ou tentando construir, não é sobre saúde ou sobre doença, sobre bom ou ruim, sobre certo ou errado. É sobre como é que a gente está podendo se articular, mediar, produzir formas de estar junto da melhor forma possível, com as potências e limitações que todos temos. Sim, com toda certeza. É muito sobre isso que você falou. E a gente precisa também dar um olhar para isso, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Então, gente, é isso. Muito obrigado por nos acompanhar. Muito obrigado por chegar até aqui com a gente. Até o próximo programa. Até a próxima entrevista, se Deus quiser. E toca aí. Aí sim.